E em estúdio, nesta sexta-feira, como habitualmente, a comentar os temas da atualidade e dos mercados financeiros, temos Luís Filipe Carvalho, da Intermoney Valores, Tiago Cardoso, analista da XTB, e também Steven Santos, analista do Banco Big. Boa tarde a todos, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui neste fecho de contas. Luís, começo por ti e começo aqui pela reunião do G20, que arrancou hoje, continuará a decorrer amanhã, e parece não haver grande consenso ainda, pelo menos por aquilo que já começou a ser noticiado. O que é que podemos esperar desta reunião e que impacto é que estas conclusões terão nos mercados? Olha, justamente aquilo que se poderia esperar era algum consenso, não era a falta dele, não é? Exato. Mas, porque os temas que estão em análise são temas enfim, muito atuais, e são temas que têm estado a mexer constantemente com os mercados e com o dia-a-dia das bolsas e com a economia dos países. Nomeadamente esta que se tem verificado já há uns meses, esta parte da queda das matérias-primas, nomeadamente o petróleo, bem como esta questão do Brexit, também é um assunto que está a ser abordado. Já lá vamos. Depois também, a juntar isto tudo, houve este declínio enorme nas bolsas de valores, nomeadamente no primeiro mês do ano. Enfim, tem havido aqui algumas flutuações e, portanto, este tem sido um ano marcado por grande volatilidade. E depois também, uma coisa que preocupa e continua a preocupar, é naturalmente a questão da China, enfim, e aqui há algum abrandamento que se tem verificado e que se tem vindo a falar, embora todos os comunicados que têm vindo por parte do governo chinês vêm justamente no sentido de tranquilizar e normalizar as preocupações que se vão sentindo diariamente e acalmar um pouco também os mercados. Mas esta reunião do G20 vem também numa altura em que tem havido de alguma forma, alguns comentários, algumas indicações por parte da OCDE e por parte do FMI, justamente dando indicação de algum abrandamento por parte da economia mundial. 3% é a meta 3% agora. É a meta agora. Houve alguma revisão também para os Estados Unidos, para a própria Alemanha, houve aqui alguma redução no target que era para 2016. Enfim, quais são o impacto? Espera que seja um impacto positivo enfim, na justa medida em que se esperava aqui algum consenso, não a falta dele. Steven, vi-te a concordar, também acreditas que se esperava mais consenso do que aquele que aparentemente está a sair desta reunião? Assim, algumas posições dos intervenientes que já falaram já seriam amplamente esperadas. Schäuble sempre um pouco mais defensivo na oposição. A expectativa é grande porque vão estar ali todos concentrados, ainda por cima em Xangai, um dos polos mais importantes agora na economia mundial. China está na ordem do dia, como o Luís identificou, não só pela questão das matérias-primas, também pelas bolsas e a transição que estão a tentar fazer de modelo económico. Pensava-se que seria rápido, mas é natural que é uma tendência secular, não é? Vai demorar vários anos até se concretizar. O FMI, a meio desta semana, lançou um apelo para se tentar chegar a um acordo multilateral, com medidas agressivas, sobretudo no investimento público, aprofundar as reformas estruturais. Pessoalmente não acredito que saia desta reunião nenhum tipo de acordo multilateral, até chegou a mencionar-se que poderia sair um acordo, como em 1985, no Acordo de Plaza, em que para resolver a guerra cambial que existiria na altura, quando concordou-se em desvalorizar o dólar em prol do iene e do marco alemão que existia na altura. Pessoalmente não acredito que saia nada dessa envergadura nesta reunião do G20. Terá certamente a sua influência, poderá ter um impacto nos índices ou no próprio Forex logo na segunda, ou no caso dos pares cambiais no domingo à noite, só que não estou particularmente otimista para esta reunião, precisamente porque há vários membros que têm as suas posições bastante firmes e não acredito também numa reversão da guerra cambial que temos em curso já há vários anos. Tiago, não havendo aqui um consenso, como referiu o Steven e também o Luís, qual é o impacto que isto pode ter nas bolsas, especificamente aqui para o mercado europeu, que hoje também está a reagir muito à subida de ontem ou de hoje das bolsas asiáticas? Sim, isso deve-se essencialmente ao apetite pelo risco que neste momento tem vindo a existir, também pelo facto de haver aqui algumas expectativas que geram este apetite pelo risco, nomeadamente com a expectativa de em março a reunião da OPEC nos poder trazer
eventualmente aqui alguma novidade e depois isto acaba por ser uma bola de neve porque cada acontecimento leva a que o apetite pelo risco gere ainda mais apetite. E, portanto, havendo esta subida momentânea dos preços das matérias-primas, nomeadamente neste caso do crudo, vemos os índices obviamente a reagirem positivamente, vemos depois também outro tipo de expectativas, como é o caso da questão agora da reunião do BCE neste próximo mês, que nos pode também levar a expectar provavelmente um aumento das medidas de estímulo. Isso depois acaba também por gerar sempre uma expectativa positiva para os índices e vemos por isso algum apetite pelo risco a ser gerado. Em relação a esta questão do G20, eu partilho exatamente da mesma opinião do que o Steven. Para já não temos, na minha opinião, nenhum feedback positivo. Aliás, eu, pelo que tenho lido, no dia de hoje temos vindo a assistir aqui a muitas divergências sobre a forma de atuar, precisamente em relação à utilização da despesa pública para incentivo da economia. Os alemães são completamente contra. Uma posição muito extremada, assim, da Alemanha. Exatamente. Na China e no Japão já optam pelo contrário, já são a favor dessa situação também, pelo tipo de atuação que têm tido na economia nestes últimos tempos, principalmente no Japão, desde Shinzo Abe. Mas, portanto, para já aquilo que nós vemos é muita divergência sobre a atuação perante a política monetária destes vários países e a verdade é que aquilo que nos tem trazido esta guerra cambial é precisamente esta divergência. Nós vemos, por um lado, os Estados Unidos da América aumentarem neste caso, aumentar as taxas de juros, portanto, a reduzir as medidas de estímulo, pelo menos de forma sintética. Vemos, por outro lado, a Europa com esta maior necessidade de aumento das medidas de estímulo e portanto, aquilo que eu creio que poderá eventualmente sair desta reunião, desta cimeira, será talvez alguma sincronização daquilo que pode ser a tomada de posição dos bancos centrais no próximo mês. E nós não nos podemos esquecer que em março, nomeadamente em meados de março, nós vamos ter ali uma semana, cerca de 9 dias, vão apanhar 2 semanas, em que praticamente todos os bancos centrais ou vão atuar ou não, depende da decisão que tomarem, mas vão haver reuniões de bancos centrais, desde o sul da Europa, os Estados Unidos, enfim, todas as maiores economias vão ter nesse período. E, portanto, pode ser um momento muito importante para aquilo que poderemos esperar, eventualmente, dos mercados no futuro. Portanto, podemos esperar aqui que a atuação do BCE também fique um pouco condicionada ou reflita o que sair aqui da reunião do G20? Sim, embora aquilo que é a maior expectativa neste momento é que se possa introduzir medidas de estímulo mais agressivas, como segundo se tem falado. Aliás, isto é uma das razões também porque o mercado hoje acabou por subir bastante. Nós hoje de manhã vimos logo às 8 da manhã uma subida brutal do DAX, que disparou 100 pontos, precisamente também pelos muitos rumores que surgiram também desta possibilidade. E, portanto, também o euro acabou por cair em consonância com essa subida. Portanto, acaba por ser alguma expectativa que se começa a gerada, mas vai também depender daquilo que possamos ver nos próximos dias. Steven, o Tiago referiu aqui uma questão relacionada com o apetite pelo risco dos investidores, mas isto é o oposto daquilo que temos visto acontecer nas últimas semanas e, portanto, houve aqui uma inversão de tendência nos últimos dias. O que é que justifica este comportamento? Eu acho que um ponto importante, o Tiago já tocou nele, no fundo é antecipar aquilo que o Draghi fará, ou pelo menos dirá no dia 10 de março. Eu estou à espera pelo menos de uma intervenção verbal para tentar trazer o euro para baixo, para tentar levar o seu mandato para a frente. Pessoalmente, acredito que o caminho já não passará tanto pelo corte das taxas de juros, se bem que há pouco estava a ver as obrigações alemãs a 2 anos e já estão com uma rentabilidade de menos 0,55%. A taxa de depósito dos bancos junto do BCE é de menos 0,30%. Ou seja, o mercado já está a antecipar um corte, um reforço das compras é também possível, mais 10 mil milhões de euros por mês. Pessoalmente, acho que vai passar por um alargamento do âmbito, o BCE assumir risco de crédito, comprar obrigações empresariais. Este caminho já foi trilhado por outros bancos de países mais pequenos, por exemplo o SNB, que é o Banco Central Suíço, já faz isso, compra ações estrangeiras, compra obrigações empresariais. Aliás, 18% dos ativos está em ações estrangeiras, e quando digo ações estrangeiras estamos a falar de um Facebook, de uma Google, de uma Microsoft, por isso já diversificam bastante e assumem muito mais risco do que o BCE. Também contribui para a potência pelo risco, diria sem dúvida nenhuma, o crudo a ter a melhor semana do ano, mais 10%. Também há alguma reação positiva de outros metais ou de outras mercadorias relacionadas com o crescimento, o zinco pouco, e o cobre parece-me a mim que pode ter muito potencial para os próximos dias, uma tendência de queda já bastante acentuada e parece estar a formar um padrão clássico de inversão de tendência, que parece-me ser um head and shoulders invertido, quanto um ombro, cabeça a ombro, para a análise técnica é um dos padrões mais fiáveis e poderá ter uma projeção interessante, cerca de 9%,
e a concretizar-se em alta, certamente as ações vão subir, a China será beneficiada, porque, não só porque são grandes compradores de cobre, mas também porque usam o metal como colateral para o financiamento. Por isso eu diria que crudo, cobre, metais industriais, a questão também de antecipação do BCE, o front running, alguns bons resultados também empresariais, não falámos ainda. O Lloyds hoje a anunciar que vai triplicar o dividendo, quando era um banco em grandes dificuldades, absorveu capitais públicos, agora está a distribuir dinheiro, até é espetacular o trabalho que foi feito. Sim, ontem vimos as ações a disparar, do Lloyds a disparar 14%, Exatamente, 14%. Animou absolutamente as bolsas, e esse comportamento também se manteve no dia de hoje. Portanto, vimos há pouco os índices todos na Europa, o PSI 20 aqui um pouco mais tímido, mas na Europa tudo a subir mais de 1%. Mas acreditas, Steven, que esta tendência, tendo em conta tudo o que referiste e também a parte relacionada com as matérias-primas, que esta tendência é para continuar agora nas próximas semanas? Acho que sim, acho que a curto prazo perspectivo que esta tendência positiva seja para continuar. Outras histórias também estão agora em curso, a fusão entre as duas maiores bolsas da Europa, não é? London Stock Exchange mais o Deutsche Börse, quer dizer, todo este fluxo de aquisições e fusões, matérias-primas a reagir finalmente em alta, é uma pressão reflacionária que nós no BIG já estávamos à espera há algum tempo. Portanto, os preços das commodities estavam a descontar um hard landing da China há muito, muito tempo, portanto, uma aterragem dificílima, e realmente acreditávamos que eram preços injustos, por isso realmente continuámos a ter as matérias-primas a subir, resultados com bons números, acredito que se vai manter a subida. Luís, o Steven referiu aqui que o caminho já não passará tanto pela subida das taxas de juros do lado do BCE, concordas? Concordo. A subida de taxa de juros, não é? Não é a subida. Seria outro tipo de incentivos que... Eu penso que aqui esta história do BCE tem um bocadinho que ver com tudo aquilo que se passou também em dezembro, não é? E com a expectativa que vai ser criada no mercado. E é perigoso, não é? Em dezembro não foi muito bem acolhido, enfim, e as medidas que o BCE apresentou, parece ser, até pela própria reação dos vários players, não é? E do mercado de uma forma geral, parece ser que não foi muito bem acolhida, porque se estava à espera de alguma coisa mais agressiva. Não é? E, portanto, agora é preciso cuidado com o que se disser agora em março. Eu acho que de alguma forma se vai esperando, e também é por isso que é cada vez, quando for maior a proximidade dessas reuniões, não só dessa, do FED, também é importante, para perceber qual é que é o alinhamento por parte do FED. Mas, justamente, e sobre o BCE, é preciso saber-se. E à medida que se vai aproximando a data, portanto, os mercados vão estando aqui um bocadinho mais nervosos. Pode haver aqui algum acerto mais para cima, como tem acontecido agora, e até tem acontecido no curto prazo, vindo um bocadinho à boleia também das matérias-primas e também daquilo que aconteceu esta semana relativamente aos estoques do crudo das reservas dos Estados Unidos, que foi isso, para mim, acho, mas pelo meu entender, foi aquilo que provocou esta maior e melhor reação na cotação do crudo, e depois foi arrastando tudo o resto. Portanto, espera-se, evidentemente, e todos os exemplos que o Steven deu agora mesmo, são exemplos muito válidos e que têm acontecido noutras situações, e que de alguma forma o mercado vai esperando. Não é só passar dos 60 para os 70 bilhões por mês, não é? Não é? Sim, 70, 80, sim. E, portanto, o que se espera aqui é algo de mais abrangente, mas é preciso ver também aqui outro assunto, não é? E que o BCE, de alguma forma, tem marcado e tem feito cada vez com maior veemência, que é, não basta estas medidas por parte do BCE, os próprios Estados, já temos falado nisto, não é? Os próprios Estados têm eles próprios que fazer qualquer coisa, as medidas estruturais, a questão da fiscalidade, a questão do investimento, e tudo isso tem que ser feito, e foi um pouco isso, e era até um pouco isso porque o Sr. Schäuble dizia hoje, não é? Isto vai um bocadinho contra este posicionamento do BCE agora em março, não é? Certo. Aliás, o BCE tem entendido que os próprios Estados, os próprios países têm eles próprios que atuar e apostar em infraestruturas e nas obras públicas. E portanto, eu acho que vai haver um mix, tem que haver um mix nesse sentido, e, portanto, tem que haver sinais por parte... Isto é um bocadinho ao encontro daquilo que o Sr. Schäuble dizia hoje, das economias zombies, não é? Portanto, tudo muito sentado de cima desses estímulos do BCE. Portanto, e por aqui vamos, não é? E como é que, Tiago, o que é que podemos esperar para sair aqui destas economias zombies que o Ministro das Finanças alemão referiu? Ele tem razão quando fala em economias zombies nesta altura? Eu creio que aqui o que ele queira
quer dizer é que há uma grande diferença entre aquilo que é a utilização de certos mecanismos numa economia e noutra, porque quando os Estados Unidos fazem o que fazem com o aumento das medidas de estímulo através do quantitative easing, da impressão de mais dinheiro, na Europa funciona de forma diferente. Temos que perceber que há muitos países lá pelo meio, todos eles com uma diversidade não só cultural, mas principalmente política, que causa uma grande dificuldade em termos de introdução destas medidas de estímulo. E, portanto, enquanto não houver questões como a união fiscal debatida, enquanto não houverem políticas mais sincronizadas entre todos os Estados-membros, é muito difícil tomar certas atitudes, porque quando existe, por exemplo, nos Estados Unidos, a introdução de novas medidas de estímulo, como houve com o quantitative easing, com a operação Twist, por aí fora, era tudo com o objetivo também de melhorar o emprego, portanto, baixar a taxa de desemprego, aumentar o número de empregos, aumentar os salários para aumentar a inflação. Isso é muito difícil de criar na Europa alguma medida de estímulo que, de certa forma, crie um impacto direto nesses indicadores, porque em todos os países, se calhar, essas medidas de estímulo vão ter uma reação diferente. E depois temos que perceber, também veio a questão da crise de dívida, o objetivo era sempre criar um impacto mais positivo para que também os países ficassem libertados de juros tão elevados e, portanto, é sempre difícil. E aquilo que eu vejo Schäuble a dizer nesta sua intervenção, dizer desta questão das economias zombies, é que enquanto não houver um controle também do déficit, enquanto países, principalmente os da Europa do Sul, não tiverem as suas despesas controladas, vai acabar por ser contraproducente com aquilo que acontece em economias como no Japão e nos Estados Unidos. Ok, portanto, a Europa ainda terá algum caminho aqui a percorrer ao nível do controle do déficit? Okay. Muito bem, e é incontornável quando falamos nas questões da Europa falar na crise cambial que temos visto também com a questão do Brexit. Até o HSBC, creio, referiu que pode haver uma queda de 20% no valor da Libra. Portanto, que impacto é que esta discussão em torno da saída ou não do Reino Unido tem nos mercados? Eu acho que uma situação dessas seria dramática para o mercado, até por dois pontos. O primeiro, por essas questões que o próprio HSBC falava, com a realocação de vários escritórios. Portanto, acabaríamos por não ver só o HSBC a fazer isso, acabaríamos por ver inúmeras empresas a terem esse tipo de atitudes. Exatamente, acabaríamos por ver a própria economia dos Estados Unidos a perder muito percentual do PIB, sem menor dúvida. Acabaríamos por ver a sua moeda a afundar dramaticamente. E eu creio que, para além disso, paralelamente a isso, acabaríamos por ver um outro problema, que era provavelmente outros países acabarem por provavelmente fazer o mesmo que o Reino Unido e a tomarem uma atitude semelhante. Depois temos também perceber que, dentro do Reino Unido, havia também a possibilidade do referendo à Escócia ser outra vez uma preocupação. E, portanto, tudo isto acabaria por ser também uma bola de neve que poderia desencadear outros efeitos que, neste momento, já estão estagnados, que já são não eventos, e que poderiam causar um impacto muito, muito negativo no mercado. Steven, devemos estar preocupados com o Brexit? Eu acredito que não. Acho que o cenário central é a permanência, é continuar dentro da União Europeia. As sondagens mais recentes também o dizem. Se realmente concretizasse, seria disruptivo. Abriria não só uma fratura no Reino Unido, mas também no próprio projeto europeu. Ficaria posto em causa. Iríamos abrir um precedente muito perigoso. A deslocalização das empresas, das multinacionais, sobretudo, acho que é uma ameaça que vai assustar os eleitores, incentivá-los a votar efetivamente na permanência. O que eu acho é que quem defende a saída, ou seja, quem defende o Brexit, tem tido uma atitude talvez mais, não sei se é populista, mas um pouco irrealista. Há um pouco a ideia de que se o Reino Unido sair, deixará de fazer contribuições para outros países, deixa de fazer transferências de capital e ficam ali sozinhos no canto deles, ficam bastante bem. Acho que não é assim que funcionaria na prática. Vejamos o caso da Noruega. Não faz parte da União Europeia, nunca fez parte do euro, naturalmente. No entanto, tem acesso ao mercado único europeu e por isso faz também transferências de capital para ter acesso a esse mercado gigante, 400 milhões de consumidores, muitos deles com elevado poder de compra. Por isso, acho que não é tão fácil irmos por aí e pelo menos, ou poderá ir até menos um ponto percentual do PIB nos próximos anos de criação de riqueza no Reino Unido. Isso seria ser muito perigoso, porque iria alargar o déficit da balança comercial do Reino Unido, que é já de si um problema crónico do país. Por isso eu não acredito que o caminho seja esse, e a City, como tu disseste,
essa ameaça de saída dos serviços financeiros e também do imobiliário, que absorvem mais investimento direto estrangeiro, irão acabar por incentivar a permanência. Luís, devemos, portanto, avaliar que impacto, como é que podemos, aliás, avaliar o impacto que esta questão do Brexit está a ter nas ações? Porque temos visto também aqui sobretudo no FTSE, alguma perturbação, alguma volatilidade. Sim, mas a partir do momento em que foi anunciado que havia acordo com a União Europeia, entre o governo inglês e a União Europeia a respeito deste assunto, não é? Ainda não se sabe quais são as contrapartidas, ainda não conseguimos chegar aí, mas foi um passo importante, não é? Com certeza que as coisas foram bem negociadas pela Inglaterra, sem dúvida nenhuma quanto a isso, não é? E, portanto, houve, de facto, aqui alguma preocupação e houve aqui alguma volatilidade à volta dos preços e aqui nos mercados de capitais, mas a partir do momento em que isso ficou claro, que pelo menos acordo havia ali, embora tenhamos o referendo em junho, mas o referendo em junho, como dizias muito bem, acho que é 60%, não é? Que dá o sim para já, não é? Enfim, até junho veremos o que é que vai acontecer, mas eu não sei se ficariam a ganhar muito com esta história da saída, até porque porque repara uma coisa, é mais fácil e é estar junto da União Europeia, não é? Do que estarem separado da União Europeia. Porque, repara, tem que sofrer a concorrência dos Estados Unidos, tem que sofrer a concorrência por parte da Ásia e com toda a industrialização, ou neste caso, excesso de capacidade que existe já no continente asiático, nomeadamente na China, e, portanto, eu penso que ficariam numa posição um bocadinho mais fragilizada. Agora é esperar para ver o que é que vai acontecer em junho, mas eu estou em crer que, pelo menos aquilo que vão dizendo as sondagens é que, enfim, penso que até junho deixará de ser uma história. Deixando de ser uma história, mas sendo ainda neste momento, o projeto europeu, portanto, aqui a questão da zona euro fica... Fica claramente, isto é abrir um precedente, é abrir aqui espaço para... Não te esqueças, como dizia o Tiago muito bem, a Escócia, não é? Exatamente. Eles têm que resolver esse problema primeiro, não é? Ou ao mesmo tempo, não sei muito bem, não é? Dentro de casa, antes de quererem sair de casa. E aqui os nossos vizinhos ao lado têm a Catalunha, não é? Sim, e os próprios países que estão dentro da União Europeia, mas que não estão na zona euro, que podem também querer, não é? querer fazer algo semelhante. Isto não é um assunto difícil, não é? E, portanto, não vão querer abrir esse precedente. E, portanto, eu acho que a União Europeia terá feito um esforço, voltando a dizer que não se sabe ainda quais são os termos do acordo, voltou a fazer um esforço para manter a Inglaterra dentro, porque, de facto, abriria aqui um precedente complicado de gerir. Bem, muito obrigada aos três pela vossa presença aqui no Fez de Contas. Teremos certamente mais oportunidades para voltar a falar sobre o Brexit daqui até junho.